em Números capítulo 13. Lá no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro aí da Bíblia, capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 27. Números 13, a partir do versículo 27. Quem achou, diga amém. Amém. Esperar os irmãos acharem. Amém. Está escrito assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Estamos diante da Tua palavra. Esta é uma palavra viva, verdadeira e eficaz. E o Senhor, Pai, preparou esta palavra para falar conosco nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo possa falar tudo aquilo que nós precisamos ouvir. E que o Teu Espírito Santo use essa palavra para trabalhar nas nossas vidas. O moleiro trabalha sobre o vaso, sobre o barro que está nas suas mãos. E assim Tu tenhas toda a autoridade, toda a liberdade para falar conosco e para transformar as nossas vidas conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estava ali pela manhã orando e pedindo, o Senhor me levou a esse texto, pedindo uma palavra, pedindo uma mensagem, e o Senhor me levou a esse texto, e especificamente ao relato dos espias, onde eles foram, olharam a terra e voltaram. Depois de 40 dias olhando a terra, passeando por ela, eles voltaram. E aqui, o trecho que nós lemos deste texto, nos fala exatamente do relato dos espias. Versículo 27, começa: contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o seu fruto, um cacho de uvas grande. E diz a palavra de Deus que eles precisaram, versículo 23, colocar uma madeira, e dois homens carregavam aquele cacho de uvas de tão grande que eram. Também colheram romãs, figos, várias coisas daquela terra. E eles testificaram: realmente, essa terra mana leite e mel. E aqui, eles estão dizendo toda a verdade. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, versículo 28, que o relato deles começa a mudar. Porque eles começam a falar mais dos problemas, das dificuldades e das adversidades, do que daquilo que tinha de bom naquele lugar.
falaram rapidamente, resumidamente, das coisas boas. Mas o relato das dificuldades, das adversidades e dos problemas vai ser um relato longo, aterrorizante, apavorante, que vai causar medo no povo, angústia no povo. O povo, quando vai ouvir aquilo lá, começa a chorar. E é um choro de angústia, é um choro de desespero. É um choro de alguém que está prestes a morrer. De alguém que está no fim da sua vida, que não tem mais saída. E o Espírito Santo me levou exatamente para dizer, e nós não podemos ter essa mesma atitude. Jesus é bem claro quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus está dizendo que na nossa caminhada vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter adversidade, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por tribulações, e quando a gente olha para a palavra de Deus, nenhum homem de Deus foi isento de passar por luta, tribulação, angústia e problema, nenhum. Gênesis, Apocalipse, todo mundo vai enfrentar problema, todo mundo vai chegar em algum momento que a sua vida vai estar em risco, eles vão estar ali correndo um perigo real, mas em todos os momentos Deus está junto. Todos os momentos Deus está conosco. E o primeiro erro daqueles 10 espias foi não crer em Deus. Eles não creram em Deus. Porque a promessa de Deus é, eu vou levar vocês para essa terra e vou fazer vocês herdar essa terra. Essa terra pertence a vocês. Essa terra é de vocês. Mas a palavra de Deus diz, e aqui no versículo 31, eles vão dizer assim, porém os homens que subiram com ele, com Caleb, vão dizer assim, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mas esse povo que está dizendo isso, foi o mesmo povo, que estava no Egito e que viu as 10 pragas, que passou pelo meio do mar, que viu Deus derrotar o exército de Faraó no meio do mar. Esse povo aqui é o povo que viu Deus sustentá-los com o pão do céu, que viu Deus trazer a água da rocha para eles beberem. Povo que tinha visto muitos sinais da manifestação do poder e da glória de Deus. Mas aqui, literalmente, eles declaram que eles não creem em Deus. Não poderemos subir contra aquela cidade. Porque os inimigos que estão lá são mais fortes do que nós. E qual é o perigo de você só olhar para o problema e para a adversidade? Pastor, então eu vou ignorar? Não, você não pode ignorar o problema. Mas você tem que olhar de uma maneira em que o problema não te assuste, em que o problema não te traga medo. É possível? É. E como é que a gente olha para um problema, para uma luta e para uma adversidade de maneira que aquilo não vai trazer medo no nosso coração? Quando nós olhamos pela fé. Eu pergunto para vocês, Davi viu Golias? Ou será que Davi era meio cego? Ele não estava enxergando direito? Ou ele olhou de longe, ele não percebeu que Golias era grande? Será que Davi tinha algum problema de visão? Será que Davi tinha algum problema de capacidade? Ele era meio doidinho, ele não pensava direito, ele não analisava as coisas direito? Não. Davi era alguém que estava acostumado a olhar as coisas pela fé. Ele viu exatamente o tamanho de Golias, ele sabia exatamente o que poderia acontecer com ele, caso ele fosse enfrentar Golias sem ser pela fé. Essa é a diferença. Os espias olharam, mas eles não olharam pela fé. Então, quando a gente não olha pela fé, a gente não vê saída, a gente não vê solução, a gente não vê como Deus pode fazer para que dê certo as coisas na nossa vida. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é maior do que todas as coisas. A palavra de Deus é maior do que qualquer coisa, irmão. E a palavra que Deus fala, ela não é uma palavra que Deus fala por falar. Deus não é aquela pessoa que vai te encorajar, que depois vai te abandonar no meio, vai te desamparar, vai virar as costas para você. Não, ele diz, os céus e a terra passam, mas a minha palavra não passa. Ele diz para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, eu garanto que a minha palavra se cumpra.
E esse povo aqui se esqueceu disso. Quando eles olharam para as dificuldades, para os problemas e para as adversidades. E o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente. Porque nós também estamos numa caminhada. Amém? Nós também estamos em direção a uma terra prometida. Amém? Nós também estamos caminhando em direção à promessa de Deus. Sejam promessas aqui nesta terra, ou seja a promessa da eternidade. Nós estamos caminhando. E da mesma maneira como eles foram levados a olhar somente para as adversidades e para os problemas, e para pensar, meu Deus, é impossível. Satanás quer também que a gente olhe para os problemas, para as adversidades desta vida, e que a gente pense, é impossível. Deus falou, mas não vai acontecer na minha vida. Deus falou, mas não estou vendo como se cumprir. Deus prometeu, mas eu não sei se Deus vai realmente garantir que se cumpra na minha vida. E quando nós deixamos a nossa visão ser maior do que a nossa fé, a nossa visão humana, racional, quando ela é maior do que a nossa fé, nós deixamos de crer em Deus. A nossa fé tem que ser maior do que a nossa visão humana. Tem que ser maior do que o nosso raciocínio lógico, porque o nosso raciocínio é lógico, não é? A gente sempre pensa, 2 mais 2 é 4, acabou. 2 mais 2 não tem como ser 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 10. 2 mais 2 é 4. E a gente olha para nós, e a gente olha para o tamanho do problema, e a gente faz como os espias. Os gigantes lá são grandes, nós parecemos gafanhotos diante deles. E os olhos dele para nós também, nós somos como gafanhotos. O que um gafanhoto faz para um ser humano? Eu sempre brinco com as minhas filhas, tem muito medo de inseto. Fala, mas não é porque tem medo de inseto não, joga no chão e pisa em cima. Olha o teu tamanho, olha o tamanho dele. Esse é o problema, quando a gente olha para os problemas. E quando a gente olha sem olhar pela fé, a gente diz, é impossível vencer. Foi o que disseram para Davi durante todo o tempo, antes dele partir para aquela batalha. Vai morrer, Davi, para com isso, desiste. O irmão disse, olha, volta para as ovelhas, volta para casa. Não fica aqui não, aqui não é nem teu lugar, você não é nem soldado. Você não tem nem experiência para estar aqui, você não tem nem motivo para estar aqui, vai embora. O rei disse, ó, desiste, esquece. Golias, além da sua altura, além da sua força, ele viveu toda a sua vida guerreando, ele tem anos de experiência na batalha. E você é um menino, você é uma criança. Você não sabe nem empunhar uma espada, você não tem técnica nenhuma, você não tem nada, nenhum apetrecho, você não tem capacete, não tem couraça, não tem escudo, e mesmo que a gente te dê tudo isso, você não vai saber como usar. Mas Davi disse, eu vou, porque eu não dependo dessas coisas para vencer. E o que Deus quer que você veja é que você não depende dessas coisas para vencer, irmão. O exército do faraó era o exército mais poderoso que tinha na época. O Egito era a nação mais poderosa que existia na época. Mas diante do poder de Deus, não pôde fazer nada para deter os filhos de Israel. Satanás e as lutas e os problemas desse mundo são fortes. Mas diante do poder de Deus, eles não podem fazer nada para deter aquele que crê. Amém? Então nós temos que olhar pela fé e caminhar pela fé. A fé nós nunca podemos perder. Aqueles homens, eles em vez de obedecer a Deus, eles começaram a obedecer o seu medo. Versículo 32 diz, eles infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Olha, já mudou. Como é que de uma terra boa, que verdadeiramente mana leite e mel, mudou para uma terra que consome os seus moradores? O que mudou? A falta de fé. O olhar para o problema, o olhar para a adversidade, e imaginar que aquilo é maior do que o poder de Deus. Imaginar que Deus não vai estar conosco naquela batalha. Imaginar que Deus não vai estar conosco naquela luta. Imaginar que Deus não vai estar conosco naquela promessa que Ele fez. E eu gosto do relato bíblico, porque uma das coisas que Deus gravou no meu coração foi o encontro de Deus com Jacó lá em Betel. E uma das coisas que Deus falou para Jacó ali, eu gravei no meu coração. Deus disse para Jacó ali, eu não vou te deixar, enquanto eu não faça cumprir na tua vida tudo aquilo que eu te prometi.
Deus está dizendo para Jacó: eu vou agarrar em você, eu vou grudar em você, e enquanto eu não fazer você viver tudo aquilo que eu te prometi, eu não te deixo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus está dizendo: eu vou ficar grudado em você. E por que Deus fala dessa maneira? Porque Deus está dizendo para Jacó: eu sou a garantia de que aquilo que eu te falei vai se cumprir. Eu vou garantir que aquilo que eu falei vai se cumprir. Esse povo não está caminhando sozinho no deserto. Deus não deu um rumo para eles e falou: tchau. Deus está caminhando com aquele povo dia a dia. A palavra de Deus diz que os sinais da presença de Deus são visíveis. A coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Eles não estão caminhando seguindo um guia humano. Eles estão caminhando seguindo a presença de Deus. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não fosse conosco, não nos faça subir daqui. E Deus está indo na frente daquele povo. Aquele povo está olhando para a nuvem de dia e está olhando para a coluna de fogo de noite. Onde ela se levantava, eles desarmavam a tenda, e onde ela ia, eles iam atrás. Quando ela abaixava, eles armavam as suas tendas e ficavam ali. Todos os dias, a todo momento, eles olhavam para a presença de Deus. Garantia de que Deus estava com eles. Garantia de que Deus estava ali para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Só que aqui o medo é maior. E a terra já passa a não valer nada. É uma terra má, que consome os seus moradores. Versículo 32. E lá só tem gigante. As lutas, os problemas, as adversidades são maiores do que nós. Aí, já se esqueceram da presença de Deus. Já se esqueceram que Deus é maior. Não, eles já estão olhando como se eles estivessem abandonados. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A presença de Deus não é mais nem mencionada. Os milagres de Deus não são mais nem lembrados. A promessa de Deus é totalmente esquecida. Só os problemas são exaltados. Só as dificuldades são mencionadas. Isso é um perigo que nós corremos. Deus te chamou, Deus tem uma promessa na tua vida, Deus te separou para o ministério, qualquer coisa que Deus falou para você, olhe para Deus e siga em frente. Vai ter problema? Vai. Vai ter luta? Vai. Vai ter gigante no meio do caminho? Vai. Vai ter mar? Vai ter mar. Vai ter fornalha de fogo ardente. Vai ter tudo, irmão, para te impedir de você confiar em Deus e chegar onde Deus quer te levar. Satanás vai levantar de tudo para que você fique com medo e para que você desista da promessa de Deus. Porque Satanás não pode impedir a palavra de Deus de se cumprir, mas ele pode impedir você de acreditar nela. E como é que ele faz isso? Fazendo você tirar os seus olhos de Deus e você colocar os olhos nos problemas, nas lutas e nas adversidades. Eu até queria, olha, Deus falou que vai me usar muito, mas olha, estou passando tanta luta, eu estou passando tanto problema, é tanta adversidade. E aí, irmão? Não, por enquanto não dá. É isso que o diabo quer. O diabo está feliz. Quando você está assim, eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida, eu sei que Deus falou na minha vida, eu sei aquilo que Deus declarou, mas olha, agora está tanto problema, está tanta luta, irmão, eu não consigo mais nem pensar nisso. É tudo que o diabo quer. O diabo está pulando, ele só não está dando glória a Deus, mas ele está falando: consegui. Ele deixou de acreditar em Deus, ele deixou de acreditar na palavra de Deus, ele deixou de confiar na provisão e no cuidado de Deus. Consegui. Porque embora ele não possa impedir a palavra de Deus de se cumprir, ele pode impedir você de chegar lá, fazendo com que você acredite mais naquilo que ele coloca diante de você, do que na fidelidade, no poder e na graça de Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que diante desse quadro que eles disseram, capítulo 14, o que o povo fez? O povo levantou-se, toda a congregação alçaram a sua voz, e o povo chorou toda aquela noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação, e disseram: se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos neste deserto.
Porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Essa semana eu vi uma polêmica aí com um rapaz, eu não concordo com isso, mas ele fazia uma linha de humor com as coisas de Deus. E aí essa semana ele deu uma declaração que Jesus não serve para nada. Não sei se alguém viu aqui. Rapaz aí. Deu uma polêmica aí por causa disso. E eu fiquei lembrando dessa palavra enquanto eu estava lendo. Porque quando o diabo, ele consegue fazer você parar de olhar para Deus, você vai começar a murmurar contra Deus. Você vai parar de confiar em Deus e você vai começar a reclamar de Deus. Esse povo aqui começou a chorar, e eles estão chorando por quê? Porque estão com pena de si mesmos. Estão com pena deles mesmos. Estão dizendo, meu Deus, Deus me abandonou. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha mulher? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser do meu futuro? Meu Deus, para que eu fui acreditar em Deus? Para que eu fui dar a minha vida? Quantas pessoas você não conhece que você já ouviu isso? Fui na igreja lá, mas... não, estava melhor quando eu estava fora, por isso é que eu saí, e foi só problema, foi só dor de cabeça. O que leva uma pessoa a ter uma atitude dessa? Exatamente isso. Quando os problemas, as lutas e as adversidades para a pessoa parecem maior do que Deus. Vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. Já estão até rejeitando a promessa de Deus. É melhor a gente ter ficado no Egito. Quantas pessoas voltam para o mundo, voltam para as coisas do mundo, voltam para a prisão de Satanás, por causa da falta de fé, por causa de problema, por causa de adversidade, por causa de luta, por causa de falta de fé. Outras pessoas rejeitam o ministério, às vezes está dentro da igreja, mas rejeitou o ministério. Deus chamou, Deus levantou. Não quero saber disso não, pastor, que isso aí dá muita dor de cabeça, e as pessoas ficaram bravas comigo, e falaram mal de mim, e eu não quero mais saber disso não. Quantas pessoas? É fácil o ministério? Não. É fácil fazer aquilo que Deus quer? Não. Não é fácil. Porque sempre que a gente se colocar para fazer aquilo que Deus quer, o inimigo vai levantar sempre alguém para vir nos perseguir. Ele vai usar diversas situações. E para que ele quer fazer isso? Por que Deus permite isso? Porque Deus quer ver aonde é que está a nossa fé. Onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua confiança? O que Deus quer ver em nós é perseverança. Caleb enxergou e Josué enxergaram as mesmas coisas que eles enxergaram. Os mesmos gigantes que eles enxergaram, Caleb e Josué enxergaram. As mesmas cidades muradas eles enxergaram. O mesmo exército que um viu, os outros viram. Porém, Caleb e Josué vão ter uma atitude diferente. E aqui está escrito, aqui no versículo 30. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, possuamos-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Onde é que está a confiança de Caleb e Josué? No mesmo Deus que tinha tirado eles do Egito, no mesmo Deus que tinha manifestado as pragas, no mesmo Deus que tinha aberto o mar, no mesmo Deus que estava ali guiando aquele povo. A visão de Josué e Caleb não saíram de Deus. Nosso Deus continua poderoso, o nosso Deus continua grande, o nosso Deus ainda faz milagres, o nosso Deus ainda faz maravilhas. Ele não gastou a sua força não lá no Egito. Quantas pessoas hoje já não creem mais que Deus faz milagre? Quantas pessoas hoje já não creem que Deus opera de maneira sobrenatural? Por quê? Porque é mais fácil você segurar numa coisa que você está vendo, do que você crer naquilo que você não pode ver. E a fé é a prova, a certeza daquilo que eu não posso apalpar e daquilo que eu não posso ver. Caleb e Josué não sabiam nem como, nem por onde, mas eles sabiam que Deus iria dar a terra. Eles não sabiam nem como é que eles iam cruzar o Jordão, mas eles sabiam que eles iriam cruzar aquele Jordão e iriam vencer.
Porque você cruzar sozinho é uma coisa, agora você cruzar com mulher, com criança, com animal, é outra diferente. Completamente diferente. Mas a sua fé, a sua confiança estavam em Deus. E a Bíblia diz que é assim que nós devemos andar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque andamos por fé e não por vista. Você vai olhar para a tua frente. Vai ter obstáculos na tua frente. Vai ter gigante na tua frente. Vai ter muralha na tua frente. Vai ter um rio que você vai ter que passar que você não sabe como. Vai ter problema à tua frente. Mas se você andar por fé, você vai vencer todas as adversidades. Agora, se você olhar para o problema sem fé, você vai querer voltar para trás. Você vai querer parar. Você não vai querer avançar. E qual é o problema da gente estagnar na nossa vida espiritual? E qual é o problema da gente estagnar na nossa fé? Hebreus 10. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Versículo 38. Deus diz, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E olha o que diz no 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou que recuam para onde? Quem recua vai para onde? Para a perdição. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que aconteceu com o povo que não creu? Voltou para o deserto. Deus falou, volta para o deserto. Quem não tem fé não entra na terra da promessa. Volta para o deserto. E no deserto, vocês vão morrer. Nenhum daqueles que viram as 10 pragas no Egito, nenhum daqueles que passaram pelo meio do Mar Vermelho, nenhum daqueles que experimentaram o maná, nenhum daqueles que beberam a água da rocha, nenhum daqueles que viram o meu poder e a minha glória, e que duvidaram de mim, vai entrar na terra da promessa. Nenhum. Salvo Josué e Calebe. Porque neles houve um outro espírito. E eles perseveraram em seguir ao Senhor. O Espírito Santo é um espírito de fé. É um espírito de ousadia. Ah, mas eu aprendi que o Espírito Santo é manso. É manso, mas não é covarde. É manso, mas não é medroso. É manso, mas é valente. É manso, mas é ousado. É manso, mas é intrépido. É manso, mas nos dá força para ir adiante. Mansidão não tem nada a ver com covardia. Mansidão não tem nada a ver com falta de fé. Mansidão tem a ver com domínio próprio. Mansidão tem a ver com você, não estou entendendo nada, mas eu vou calar minha boca. Vou ficar quietinho para mim não murmurar. E vou seguir adiante. Manso é quando Jesus estava sendo caluniado de todos os lados, mas ele, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Jesus não bateu a boca com ninguém. É no sinédrio, tanto que um chega lá e dá uma bofetada nele. Não ouves o que o sumo sacerdote está falando com você? Pilatos está todo momento lá, tentando que Jesus fale alguma coisa. Jesus não fala nada. E Pilatos se admira, porque ele não fala nada. Quando Jesus abre a boca, vai dizer, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas Jesus não está com medo. Jesus não está covardado. Mas Jesus está com valentia, caminhando para a sua morte. E ele vai até o final. A mansidão não tem nada a ver com a gente ser covarde. Não tem nada a ver com a gente ser medroso. Mansidão quer dizer, meu irmão, que momento que o inimigo levantar, muitas vezes eu vou ficar calado, mas eu vou seguir em frente. O que ele disser não vai me afetar,
O que Ele disser não vai me fazer voltar para trás. O que Ele disser não vai me influenciar. Eu não vou perder tempo batendo a boca e discutindo com o inimigo. Eu vou em frente. Porque eu ando por fé, não ando por vista. Grava essa palavra no teu coração. Nós andamos por fé e não por vista. Fé é a certeza absoluta de que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Não importa o que tem na minha frente, irmão. Pode ter 10 gigantes, pode ter uma muralha grande quanto for, pode ter o mar, não interessa o que está diante de mim. Vai cair por terra, porque Deus está comigo. E eu quero terminar com os irmãos no Salmo 18. Davi nunca perdeu nenhuma batalha. Ele nunca foi para uma guerra e foi vencido. Ele foi vencido pelo seu pecado, pela sua concupiscência, mas guerra ele nunca perdeu. Nenhum inimigo venceu Davi, nenhum inimigo prevaleceu contra Davi. Teve um momento que ele se cansou, que ele quase morreu, mas Deus levantou alguém para salvar ele. Mas ele não perdeu batalha nenhuma. E no Salmo 18, a partir do versículo 28, presta atenção naquilo que ele vai dizer. Qual é o segredo de Davi sempre vencer? Qual é o segredo de Davi prevalecer contra o leão, contra o urso, contra o gigante, contra Ciro, contra Edomita, Amonita, Moabita? Não importa o inimigo que vinha, Davi sempre vai vencer. Qual é o segredo de Davi? E ele vai dizer aqui, versículo 28, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é o que, irmão? Perfeito. É fácil? Não. É livre de problema? Não. É livre de adversidade? Não. É livre de inimigo? Não. É livre daquilo que o inimigo tenta fazer você parar? Não. Mas ele é perfeito. Aleluia. A palavra do Senhor é provada. O que Deus falou vai acontecer, sem dúvida nenhuma. É um escudo para os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja, e fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Quem é que dava força para Davi? Está dizendo Deus. Quem é que dava estratégia? O Senhor é que aperfeiçoa as minhas mãos. Quem é que dava força para Davi não cair? O Senhor é que firma os meus passos. O Senhor é o meu escudo, aleluia. O Senhor é a minha salvação. O inimigo caiu debaixo do teu pé, Davi, por quê? Porque o Senhor os abateu debaixo dos meus pés, aleluia. Davi sempre andou confiando em Deus. Ele via o gigante, mas ele sabia que maior do que o gigante era Deus. Ele via os exércitos dos inimigos, as estratégias dos inimigos, mas ele sabia que maior era a estratégia de Deus. Deus não entra em nenhuma batalha para perder. Deus não entra em nenhuma causa para perder. Deus nunca perde, irmão. Ah, mas e quando o crente perde? O crente perde porque faltou fé, ou porque ele desistiu. Mas se a gente permanece firme, quem garante a vitória é Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nunca vai passar por problema? Não. Quer dizer que em todos os problemas, aleluia, Deus está agindo e fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Até aquilo que muitas vezes eu não entendo, não compreendo, até muitas vezes aquilo que parece que é uma derrota, Deus transforma ela em vitória. Deus transforma. Olha Jó. Ele vai perder várias coisas na sua vida, perde tudo, bens, família, saúde. Parecia que a derrota tinha acabado com ele, não parece? Mas quando você vai lá para o capítulo 42 de Jó, você vai ver Jó dizendo, aleluia, antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Esse processo só me levou para perto de Deus. Eu não parei, eu não desisti, eu não neguei a minha fé, eu não voltei para o mundo. Pelo contrário, eu cheguei mais perto de Deus. Aleluia! Aqueles que vieram para me acusar, eu posso orar e abençoar a eles. E Deus transforma a maldição em bênção. Aleluia! Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu em dobro tudo quanto ele antes possuía. Mas o principal, a maior vitória de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu sabia quem Deus era, mas agora eu conheço Ele na sua intimidade. Agora eu falo com Ele face a face. Agora eu ouço a sua voz. Agora eu caminho na presença dEle. Aleluia. Agora é diferente. A minha intimidade, a minha comunhão com Ele é muito maior. Até aquilo que parece que é uma derrota, Deus transforma a maldição em bênção. E tudo isso pela fé. Então, problema, luta e adversidade, todos nós vamos enfrentar. A diferença é como nós vamos enfrentar. A diferença é o que o problema, a luta e a adversidade vai fazer dentro de mim. Se ela abalar a minha fé, se ela abalar a minha comunhão com Deus, eu preciso pedir socorro para Deus. Se ela quiser me fazer voltar atrás e desistir, eu preciso pedir socorro para Deus. Se ela quiser me fazer parar no meu ministério, na minha caminhada com Deus, eu preciso pedir socorro para Deus. Eu preciso dizer: Senhor, eu não vou voltar atrás. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, algumas vezes nós temos que orar e falar: Senhor, se for para mim morrer, eu morro. Mas voltar atrás eu não volto. Mas negar minha fé eu não nego. Se for preciso morrer, eu morro, Senhor. Mas eu não vou envergonhar o teu nome. Mas eu não vou, Senhor, aleluia, dar motivo, dar ocasião para ninguém blasfemar o teu nome. Eu vou para a fornalha. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.